Olá, galera. Esse é o canal de Boas com o Ita. Eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito bacana da matéria de associação de resistores e esse tópico especial que são as associações de resistores infinitas. Eu até pus no título desse vídeo, né, que é um probleminha clássico de provas militares. Essa questão aqui, tipo, eu até vou comentar isso, que ela é uma cópia literal assim, de uma questão que caiu no IME anos atrás. Eu não me lembro bem qual foi o ano da prova, mas essa aqui é uma questão que eu peguei da prova IJSO, né, Olimpíada IJSO de Física, e eles simplesmente copiaram assim, uma questão da prova do IME de anos anteriores. Né? Se algum de vocês sabe aí qual foi o ano, fique à vontade para dizer no comentário, professor, foi ano tal, foi a prova do ano tal, porque eu realmente não estou tão lembrado qual foi, mas eu sei que eu já vi essa questão certamente nessas provas do IME. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que isso é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Essa questão, gente, ela é bem clássica, assim, vocês vão ver como você aprendendo como é que resolve uma, você resolve tudo, assim. É dizer assim, você, sabendo que todos os resistores das associações das figuras têm resistência a R, aí ele quer que você calcule a resistência equivalente nessas duas situações. A primeira que é finita e essa segunda aqui que ela segue infinitamente. E aí você vê que ele tem uma característica aqui, uma peculiaridade, que se você tiver um olhar bem atento, você percebe assim, um padrão que existe aqui no segundo caso, né? Ó, mas vamos lá para o primeiro. O primeiro é muito de boa. A gente só precisa ver que você tem resistores que estão em misto, nessa associação mista, né? De paralelo, série. Como é que a gente faz aqui? A gente só sabe que esses dois aqui, né? Eles estão em série. Eles estando em série, aí vai ficar 2R, né? E esse 2R ele vai ficar em paralelo com esse outro aqui, ó. Ele estando em paralelo com esse outro, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer um resistência equivalente que eu vou chamar de resistência equivalente 1, aqui porque ainda não é a total. Aí a gente faz aquilo, dando o produto pela soma. Ó, o produto vai ficar 2R vezes R dividido pela soma que é 3R. Aí que a gente consegue cortar um R com um R, aí fica 2R sobre 3. Aí isso aqui é muito tranquilinho essa parte, ó. 2R sobre 3. Aí esse 2R sobre 3 ele vai ser somado, né? Aí eu vou chamar de REC 2, né? Aqui são vários RECs antes do REC final, né? Esse 2R sobre 3 ele se soma com o R, porque ele vai ficar em série com esse outro aqui, ó. Ele fica em série com esse. Então a gente vai ficar fazendo MMC aqui, ó. 3 vezes 1, 3, 3 mais 2, 5. 5R sobre 3. E aí quando você faz esses, você vê que ele vai ficar em paralelo com esse daqui, né? Estando em paralelo com esse, você faz mais uma vez o produto pela soma. Aí fazendo o produto pela soma, a gente vai fazer aqui o REC 3, né? E lembrando que eu não estou redesenhando, gente, porque a meu ver acho que nem precisa, assim. Acho que muitos de vocês que caíram nesse vídeo já devem estar bem craques nesse conteúdo, né? Eu não estou redesenhando aqui pra gente não perder tempo de vídeo, não ficar muito cheio de desenhos aqui, né? Mas, enfim, eu estou explicando bem direitinho, passo a passo. Aí a gente vai ter isso, ele vai ficar em paralelo com esse daqui, que eu tinha circulado, né? Aí você faz o produto pela soma. 5R sobre 3 vezes R dividido por 5R sobre 3 mais R. Aí que a gente vai ficar com... Vou até trazer um pouquinho mais para baixo esse REC aqui para poder ficar mais alinhadinho, né? REC 3. Aí pronto, aqui a gente vai ficar com 5R ao quadrado sobre 3. E aqui embaixo a gente faz o MMC. 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, 8. 8R sobre 3. Aí que a gente vê que o 3 simplifica com 3, o quadrado do R simplifica com o R. E dessa maneira a gente fica com 5R sobre 8. E aí a gente finalmente chega na resistência equivalente. Ó. A resistência equivalente total é só você somar com esse Rzinho da ponta. Ó. Quando você soma com esse R da ponta, é 5R sobre 8, que se soma com R, e assim a gente chega na resposta final. Né? O REC total, a resistência equivalente, vai ficar 8 vezes 1, 8, mais 5, 13. 13R sobre 8. Aí pronto, esse aqui é o primeiro resultado, gente. Essa questão é como se ela fosse dividida em itens A e B. Né? O item A, digamos assim, seria isso, né? 13R sobre 8. Aí agora a gente vai para o caso mais interessante, que é o infinito. Gente. O caso infinito é muito, assim, bisurado. Assim. Quando você pega o visor, você vai embora. Ele quer a resistência equivalente entre os terminais A e B.
Mas ó, se você observar aqui para cima, ele vai se repetindo o mesmo padrão. Ó. Você tem RR, depois RR, RR, e aí você sempre vai diminuir mais aqui essa distância entre esses R's, né? E vai formando os mesmos resistores. E aí, se você, digamos assim, você retira essa parte aqui todinha, né? E você olha só para cá, né? Se você olhar para essa parte daqui para cima, você vê que isso daqui está com a mesma estrutura da parte de baixo. É exatamente igual. E aí, como você não quer a resistência equivalente, então como é que você vai fazer esse cálculo? É só você fazer o seguinte, ó, esse daqui é o cálculo bem padronizado de se fazer. Você vai circular isso aqui tudo, essa partezinha aqui todinha, e você vai ver que isso daqui é a mesma coisa que o próprio REC, né? Isso aqui já é a própria resistência equivalente, porque ali você tem toda uma estrutura que é igualzinha à estrutura do circuito como um todo, né? E aí como é que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui do AB e você vai fazer como se fosse o único resistor entre os terminais AB aqui e esses terminais, né? Posso até repetir o AB aqui, né? Isso aqui é o próprio resistência equivalente. Aí aqui você vai fazer isso. Ele vai ficar com uma carinha muito mais simplificada. Ó. Quando você redesenha esse circuito, ele vai ficar o seguinte, ele vai ficar R, aqui você vai ter esse R, e aí ele vai ficar com essa resistência equivalente e uma outra resistênciazinha R para poder dar a própria resistência equivalente aqui, ó. Vai ficar R, aqui é o REC, né, resistência equivalente. Esse daqui vai ser um R, e aí esse resultado já é a própria resistência equivalente. Ó. Aquilo que eu rabisquei ali é o que eu estou fazendo agora. Ó. Aí aqui tem os pontos AB e aqui também tem os pontos AB. Aí isso daqui vocês vão ver como vai dar uma equaçãozinha do segundo grau, quando você desenvolve, né? E aí o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer esses dois em paralelo e depois somar com R, para dar o próprio REC. Ó. Então a gente vai fazer isso, eu vou chamar de REC linha. Né? Esse REC linha vai ser a resistência equivalente vezes R, dividido pela resistência equivalente mais R, e aí aqui a gente vai encontrar a resistência equivalente. A resistência equivalente, ela vai ser esse REC linha mais R. Ó. Vai ser R que se soma com isso. Esse resistência equivalente vezes R sobre resistência equivalente mais R. Aí agora é só matemática. A gente a parte da física já foi. Aí agora é só um pouquinho de matemática de resolver essa equação que apareceu aqui. Ó. Ele vai ficar resistência equivalente é igual a R, aqui a gente faz o MMC algébrico, né? Resistência equivalente mais R, mais resistência equivalente vezes R, e tudo isso vai ficar dividido por resistência equivalente mais R. Aí aqui a gente vai fazer o produto cruzado, né? A gente fazendo o produto cruzado, ele vai ficar assim, ele vai ficar a resistência equivalente, parêntese, resistência equivalente mais R, e ali a gente vai fazer o produto distributivo. Ó. R vezes resistência equivalente mais R ao quadrado mais R vezes resistência equivalente. Aí pronto, agora a gente vai fazer o produto distributivo também do lado esquerdo. Ó. Quando a gente faz o produto distributivo também do lado esquerdo, a gente vai ficar com resistência equivalente ao quadrado mais aí eu já vou fazer colocando o R na frente para ficar mais fácil de visualizar. R vezes resistência equivalente é igual a R vezes resistência equivalente mais R ao quadrado mais R vezes resistência equivalente. Aí aqui a gente vê que dá para cortar ó, um termo desse lado com esse desse lado. Poderia ser até o mais para frente também, né? São três termos que são idênticos ali. E aí a gente passa tudo para o lado esquerdo agora. Ó. Quando passa tudo para o lado esquerdo, vai aparecer uma equaçãozinha do segundo grau. Resistência equivalente ao quadrado menos R vezes resistência equivalente ao quadrado. É só R vezes a resistência equivalente menos R ao quadrado igual a zero. Ou seja, é uma equação de segundo grau completa aqui, né? E aí, sendo uma equação de segundo grau completa, a gente precisa fazer o delta e o Bhaskara. Fazendo o delta e Bhaskara, a gente chega no nosso resultado. Ó. O delta vai ser R ao quadrado, que é o termo do B, menos 4AC, é 4 vezes 1, vezes o C, que é menos R ao quadrado. Ou seja, vai ficar R ao quadrado mais 4R ao quadrado, fica 5R ao quadrado.
Aí no que a gente tira a raiz de delta, fica a raiz de 5R. Aí aqui é só fazer a formulazinha de Bhaskara, né? A resistência equivalente, que seria tipo o X dessa equação, né? Ele vai ser menos o B, que é R, mais ou menos raiz de 5R dividido por 2. Aí é que a gente vê, ó, que se você subtrair, você vai encontrar uma resistência negativa, né? E aí você pode ter resistência negativa ou não? Você não pode. Então a solução negativa você disse que você não pode ter. A negativa você vai descartar, no caso, né? Aí assim a gente chega na nossa resposta, que vai ser a resistência equivalente. Ela vai ficar, aí a gente já pode colocar em evidência, né? Raiz de 5 mais 1 sobre 2 vezes R. Pronto, essa resistência equivalente está aquele circuito de resistências infinitas, né? Aí você vê que depois que você entende como é que é a lógica dela, nem é tão complicado como parece ser no primeiro momento, né? É por isso que eu quis muito trazer para cá, porque assim, essa aqui é uma questão bem visurada e você que esteja se preparando para essas provas militares, é preciso saber fazer até de olho fechado uma questão como essa, né? Às vezes eu gosto de brincar, que essas questões que são clássicas, até de olho fechado você tem que saber resolver. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!